Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos começar o nosso último capítulo de história, que fala sobre a fase do período imperial de Roma, tá? Pega sua apostila aí e vamos começar comigo. Nós vimos lá no início da história de Roma que a política romana foi dividida em 3 etapas. Primeiro veio a monarquia. Roma teve ao longo da sua história um total de 7 reis. Depois veio a república, onde o Senado teve uma importância muito grande, os patrícios que estiveram à frente do poder. E agora nós vamos entrar na fase do império. Mas como que a república entrou em decadência mesmo? Você se lembra? Vou dar uma recapitulada aqui com você, que foi um assunto tratado nas nossas videoaulas passadas. Com as campanhas militares, o exército ganhou muito prestígio e muito poder. E nesse exército, quem foi as pessoas que mais ganharam destaque? Os generais. Eles que eram responsáveis por comandar o exército. Então, quando eles voltavam de alguma batalha, de alguma campanha militar, eles voltavam com a moral muito elevada. Os romanos recebiam esses generais com festas, fogos e muita batucada. Então, esse poder que esses generais passaram a ter passou a interferir também na política, porque eles vão assumir o poder agora em Roma. Então, com isso, os patrícios vão perder poder e esses generais vão acumular poderes em suas mãos. É aí que a gente entra na fase do período imperial. Aqui nós temos a famosa obra de arte que mostra a morte de Júlio César. Já foi comentado com vocês que o filho dele adotivo, Bruto, deu uma punhalada pelas costas do general Júlio César. Vamos para a página 44, que vai falar para a gente agora como que foi esse período do Império Romano. Vamos grifar comigo? Na República, os senadores foram a categoria dominante da sociedade romana. Ao estabelecer o Império Romano, Augusto assumiu o poder absoluto, mas manteve o Senado para fazer consultas a respeito de questões administrativas. Então, logo após a morte de Júlio César, quem vai assumir o poder vai ser o sobrinho dele, Otávio, que recebeu o título de Augusto, que em latim, que era a língua falada em Roma, quer dizer o divino. Então Otávio passou a governar com plenos poderes e ele também era visto como um deus, um representante divino aqui na Terra. Então olha quanta moral esse Otávio acumulou durante o seu poder. Ele acabou com o Senado? Não. Como foi falado aqui, ele manteve o Senado, os patrícios puderam continuar ali funcionando e atuando, que ele tirava ideias e opiniões sobre a sua administração. O Senado deu o título de Augusto, que quer dizer sagrado, a Otávio, mas ele adotou também o título de príncipes, que quer dizer primeiro cidadão. Assim, iniciou-se o Império Romano. O Império Romano foi um período mais glorioso que Roma viveu. Foi um período de muito progresso, de muito crescimento, de muito desenvolvimento. As campanhas militares continuaram. Para você ter uma ideia, o que a gente chama de Império Romano, eles ocuparam praticamente toda a Europa, a Ásia e parte da África. A extensão territorial de Roma alcançou o seu ápice, o seu auge, durante a fase imperial. Vamos ver algumas melhorias que Otávio desempenhou para o império, para a população durante o seu governo. Durante o governo de Otávio Augusto foram realizadas muitas obras públicas, como a abertura de estradas e a construção de pontes, anfiteatros e arenas esportivas. Augusto determinou a construção de aquedutos para levar água até as moradias, além de criar um grupo voltado ao combate de incêndios tão frequentes em Roma. O imperador mandou abrir frentes de trabalho, visando gerar emprego e diminuir a pressão causada pela fome e pela pobreza. Otávio ainda forneceu incentivo às atividades artísticas, culturais e religiosas. Então você vê que Otávio foi um bom imperador no sentido de melhorar
todos os campos da sociedade. Ele investiu em obras públicas, ele gerou emprego, ele não esqueceu da diversão, de oferecer atrativos esportivos, arenas onde aconteciam ali peças teatrais. Então ele foi aí buscando trazer muitos benefícios para a população romana. Página 45. Esse tipo de governo que Otávio Augusto colocou em prática foi o chamado governo do pão e circo. Pão e circo porque ele garantia comida na mesa através dos empregos que ele gerava. Durante um período também ele distribuía gratuitamente porções de trigo, porque o pão era a base da alimentação dos romanos. E ele também oferecia espetáculos gratuitos para que a população pudesse ir. Então ele garantia alimentação na mesa, ele garantia diversão para que a população não se rebelasse, não fizesse greves e também não questionasse o seu modelo de governar. E isso acabava agradando as camadas mais pobres. Vamos continuar a leitura comigo? Para evitar o descontentamento popular e revoltas, o imperador promoveu políticas de distribuição de alimentos básicos, como o trigo, e proporcionou espetáculos gratuitos e frequentes, nas quais a população poderia assistir a lutas entre gladiadores e feras, corridas de bigas e encenações teatrais. A política do pão e circo, chamada atualmente, visava manter os cidadãos tranquilos por meio da concessão de alimentos e diversão. A distribuição dos romanos nos estádios e teatros era organizada conforme a divisão social em Roma. Quanto maior o status, mais distante do espetáculo o indivíduo. Quanto menor o status, mais distante do espetáculo ele ficava. Então aqui a gente vê uma imagem de lutas de gladiadores, que era o principal espetáculo realizado dentro das arenas em Roma. Essas arenas, a mais famosa é o Coliseu, ainda é uma construção muito famosa que atrai milhares de turistas todos os anos, tá? Lembrando que dentro do Coliseu também aconteciam batalhas navais, isso mesmo. O Coliseu tinha um sistema hidráulico onde ele poderia ser enchido de água, a sua arena principal, e ali até batalhas navais aconteciam. Olha como que eles eram inteligentes desde essa época e já sabiam fazer essas construções de engenharia muito famosas. Vamos pular o exercício, depois eu coloco na caixa de descrição quais que vocês devem fazer, tá? Vamos falar agora sobre a Pax Romana, Pax com X. O que seria a Pax Romana? Foi esse período de paz, de crescimento, de desenvolvimento em que os romanos viveram durante o governo de Otávio Augusto. Pelo apaziguamento dos conflitos sociais, o período governado por Otávio Augusto deu início à Pax Romana. O quadradinho verde não precisa, vamos pular para baixo. Com a morte de Otávio Augusto, no ano 14, Tibério, que era filho de Lívia, esposa do imperador, assumiu o poder. O Império Romano se efetivou como uma monarquia hereditária, em que o imperador determinava o seu sucessor. Então você vê que após a morte de Otávio Augusto, quem vai assumir é o seu enteado, né? O filho da sua esposa. Aqui no quadrado laranja, ele te deu quem foi que governou, durante quais períodos. Não se preocupem que isso aí é apenas uma informação para caráter de curiosidade, tá? Em provas, exercícios, isso não vai ser cobrado, tudo bem? Depois vocês podem parar e dar uma olhadinha se vocês quiserem. Bom, vamos falar da expansão territorial. Eu comentei com vocês no início do vídeo que foi durante o Império que Roma alcançou o seu auge. Por isso que a gente sempre fala o Império Romano. A gente nunca lembra de a monarquia romana ou a República Romana. Sempre quando a gente se refere a Roma antiga, a gente sempre lembra do período glorioso que foi o Império Romano. Eu vou ler com vocês na página 46, mas eu queria que vocês se atentassem ao mapa da página 47. Eu vou chegar bem próximo para vocês perceberem. Olha, Roma, gente, se formou aqui no meio da Península Itálica. Tá até escrito Roma aqui, ó. A gente sabe que a Itália tem o formato de uma bota, tá vendo? E aqui no meio da bota surgiu a Roma, que era uma cidade pequena,
que foi crescendo aos poucos e desenvolvendo. Nesse segundo mapa, você percebe, gente, tudo isso aqui fazia parte do Império Romano. Então ele alcançou terras em toda a Europa, terras na Ásia e também no norte da África. Tudo isso aqui era administrado pelo governo romano. Para você ver como que o Império cresceu. Vamos ler o finalzinho da página 46 comigo. Com o estabelecimento de certa tranquilidade social, Roma continuou seu processo de expansão política e territorial durante o governo de Augusto. Este estendeu a expansão sobre a Europa até alcançar os rios Reno e Danúbio. Trajano, um dos sucessores de Augusto, alcançou o limite máximo da extensão territorial, anexando inclusive a Mesopotâmia. A 47 você pode pular e nós vamos finalizar a nossa videoaula de hoje nessa última página, que é a página 48. Para tornar possível a administração do Império Romano, seu território foi dividido em províncias. Isso é muito comum, tá? Não só o Império Romano, mas os grandes governos, os grandes impérios que existiam na antiguidade. Você viu isso com os macedônios, com os persas. Eles sempre dividiam o seu território em províncias para facilitar a administração. Para administrar tantos territórios diversos e distantes, exigiu dos romanos uma organização política e econômica diferente daquelas existentes durante a monarquia e a república. Grifa no parágrafo de baixo comigo. O imperador nomeava procuradores nas províncias que eram responsáveis por impor as leis romanas, controlar o comércio e o pagamento dos impostos e ainda garantir a proteção das fronteiras. Para finalizar nosso último parágrafo, a política de construção de grandes obras se estendeu até as províncias, onde os romanos se estabeleciam, davam-se início à construção de pontes e aquedutos. A construção de obras fazia parte do processo de romanização, ou seja, de impor a cultura romana a todos os territórios. Aqui nós vemos a obra de um aqueduto. Essa era uma construção que existia na Roma Antiga. Ela captava a água da nascente e distribuía para a casa das pessoas, tá? Aqui no Brasil, nós vemos os exemplos de alguns aquedutos. Claro que hoje eles não são mais usados, que hoje existe aquele encanamento, né, normal, mas que no passado foi muito usado. Se você já visitou o Rio de Janeiro e já conheceu alguns pontos turísticos do Rio, você deve ter ido aos Arcos da Lapa, que tem esse formato aqui desses aquedutos. Os Arcos da Lapa eram um aqueduto que existia na cidade do Rio de Janeiro, na época do período colonial, e que era usado para distribuir água para a população. Então, em várias partes do mundo você encontra esse tipo de construção. Na próxima videoaula, a gente vai continuar e vamos falar de economia durante o Império. Por hoje é só. Aqui na caixa de descrição eu vou deixar algumas atividades para vocês fazerem. Beijo, fiquem com Deus e até mais, pessoal. Tchau, tchau.